E aí, boa noite, gente. Bom ou não? Tudo bem? Então, eu queria fazer aqui, dar continuidade aqui ao conteúdo, né, da nossa aula que a gente está lidando, que a gente está tratando. Agora, especificamente, a gente está trabalhando sobre projetos, né, e também instalação, tá bom? Bom, durante a semana eu passei uma série de vídeos para vocês assistirem e todos os vídeos são um complemento, né, do conteúdo que a gente está vendo em sala de aula e que vai continuar vendo aqui, porque é um conteúdo que a gente iniciou nesse momento, né? Bom, além daqueles vídeos todos, que é no mínimo o básico que a gente tem que conhecer, eu estou gravando esse vídeo aqui também como um complemento, né, de algumas coisas que a gente tem que ver sobre as normas, é, a, a, a NBR 8995.1, né, e também a NBR 5410, tá ok? Então eu queria deixar claro aqui e frisar que aqueles vídeos são importantíssimos, né, e depois que vocês assistirem aqueles vídeos e esses aqui, né, aí sim eu vou passar para vocês uma série de exercícios, né, incluindo projetos, né, para que a gente possa depois fazer esse projeto e aprender como que nós vamos trabalhar com a instalação aí elétrica do nosso curso. Tá bom? Então, eu estou com a NBR ISO 8995 aberta aqui comigo e estou também com a NBR 5410. Então, tudo que a gente for fazer com relação a projetos, a gente tem que estar atento a essas duas normas. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Pessoal, estamos de volta aí para dar continuidade a esses vídeos, essa sequência de vídeos. Então, eu quero apresentar para vocês aqui uma nova ferramenta que a gente vai trabalhar aqui, tá? Que ela é uma ferramenta que você pode utilizar essa ferramenta no modo livre. Então, essa ferramenta chama-se Oca, né? É uma ferramenta onde você pode desenvolver aí projetos elétricos. Então, você tem aqui uma barra de ferramentas aqui, onde você vai inserir, né, alguns componentes aqui. Então, tipo assim, isso aqui é um quarto, né? Então, se você insere aqui um quarto, não, um cômodo, né? Um cômodo, né? Você pode inserir aqui um cômodo com um dente, por exemplo, né? E aí daí você vai montando o seu projeto, né? E agora, por exemplo, você pode inserir aqui uma porta, né, num cômodo, tá? Aqui ela tá abrindo para o lado errado, então a gente inverte ela aqui, ela já passa a abrir pelo lado certo, né? Então, para a gente ter acesso àquele outro cômodo, a gente insere também uma outra porta aqui, ó, tá? De formas que eu entro por aqui e tenho acesso a esse cômodo. Claro que os cômodos têm que ter janelas, então eu posso aqui, ó, gente, inserir janelas, né? Se eu quero uma janela maior, eu vou esticar ela aqui, ó, tá bom? Né? Depois disso, aí eu posso inserir, ó, lâmpadas, né? Tomadas, tá vendo? Interruptores. Então eu tenho aqui telefones, eu tenho aqui vários componentes aqui, tá? Que eu vou arrastar e inserir onde eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma lâmpada no teto aqui desse cômodo, eu venho aqui, escolho o tipo de lâmpada que eu quero, vai ser uma lâmpada comum, e coloco aqui no teto do cômodo, está lá a lâmpada, né? Aí, além da lâmpada, eu tenho que colocar o interruptor. Então, se eu vou colocar um interruptor, eu venho aqui, escolho o tipo de interruptor, vai ser um interruptor simples aqui, né? Por exemplo, aqui nessa posição, né? Então esse interruptor vai acionar essa lâmpada. Bom, aqui a gente vai ver como é que isso funciona, gente. Eu estou usando também pela primeira vez esse Oca, tá? Eu acho que é uma ferramenta legal aqui para a gente estar usando nesse momento, né? Inclusive para vocês também aprenderem a utilizar essas ferramentas online, né? Olha só, a facilidade para você desenvolver um projeto com esse Oca é impressionante, né? E sem contar que está voltado diretamente para o nosso trabalho, para a nossa formação aí. Tá bom? Agora, antes de mais nada, eu quero falar com vocês um pouco sobre alguns tópicos das normas NBR 5410 e a NBR 8995. Tá? Isso aí a gente vai ver agora logo no próximo vídeo. Aí, pessoal, estamos de volta aí.
né? Então a gente vai dar continuidade. Quanto ao esse site Walker, depois eu vou passar para vocês aí o link, né? Onde vocês vão se cadastrar e poder brincar com ele aí. Quero só lembrar que esse projeto que está aí é o projeto que eu disponibilizei no exercício para vocês. E tudo que a gente vai fazer aqui nesses vídeos, nessa sequência de vídeos, é fazer um projeto, né? É desenvolver o projeto, né? Que é baseado numa planta baixa, que é exatamente essa que está na mão de vocês aí, que está aqui no nosso vídeo, que é a planta no qual a gente vai tirar a referência para desenvolver o nosso projeto elétrico. Tá beleza? Então vamos falar, antes de iniciar sobre o projeto elétrico, a gente vai falar sobre algumas coisas que nós vamos trabalhar no projeto. Então, primeiramente, sobre quadros de distribuição. O que a NR 5410 fala sobre quadros de distribuição? Então, lá no item 6.5.4, vocês estão vendo aí, ela diz lá que, né, os quadros de distribuição são um conjunto de proteção, manobra e comando, né? Então eles são considerados aí como conjuntos de proteção, manobra e comando. Esse é o primeiro detalhe que a gente tem que saber, né? Quer dizer que através do quadro de distribuição a gente vai ter controle sobre toda a carga que estiver disponível lá em nossa residência ou na residência que a gente estiver efetuando o nosso trabalho lá. Outro ponto importante que a gente tem que ver, lá no item 6.5.4.8, diz também o seguinte: os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Ou seja, simplesmente identificar, né? A gente vai ter lá vários disjuntores que vão ser responsáveis por proteger a carga dentro lá da residência. Então eu tenho que saber qual disjuntor que está desligando qual circuito, qual carga, né? Então o que está dizendo aqui no item 6.5.4.8 é exatamente isso, tá bom? Outro ponto importante que a gente tem que ver, que está lá no item 6.5.4.7, tá? É que nos quadros de distribuição deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado, conforme a tabela 59. Então, a tabela 59 é essa aqui. O que está querendo dizer esse item 6.5.4.7? É que se o meu circuito tiver até 6, se a minha instalação, né, elétrica tiver até 6 circuitos efetivamente disponíveis, eu tenho que ter um espaço mínimo destinado à reserva em número de circuitos, pelo menos mais 2 espaços, né? Se a minha instalação tem de 7 a 12 circuitos, eu tenho que ter pelo menos 3 circuitos. Se tiver de 13 a 30, eu tenho que ter pelo menos 4 circuitos. E acima de 30, eu tenho que ter pelo menos 15% do valor da quantidade de circuitos que a gente tem disponível. Tá bom? Agora, eu só quero lembrar vocês, né, que aqui no item 6.5.4.8 diz também que, além do circuito, né, do quadro ter que ser provido de identificação do lado externo, eu não frisei bastante isso, mas é importante frisar, é que eles têm que estar sempre instalados em local de fácil acesso. Então, o que é o fácil acesso? É exatamente assim, onde qualquer um que passar puder ter acesso a essas chaves. Então nós vamos poder ter conhecimento disso, né, a hora que a gente for começar a trabalhar lá com o projeto. Dando prosseguimento aqui, o próximo assunto que a gente vai falar é sobre iluminação. Tá certo? Então, o que fala lá na NBR 5410? Lá no item 42122, né, iluminação A. As cargas de iluminação devem ser determinadas como resultado da aplicação da ABNT NBR ISO CIE 8995-1 de 2013. O que ele está dizendo isso aí? Né? Que essa NR 89, essa NBR 8995 é que substitui, né, a antiga NR que tratava sobre iluminação. Então, se a gente quiser ver algo sobre iluminotécnica, sobre aqueles dados que a gente falou, inclusive, lá na aula,
a gente vai tratar dentro dessa NBR aí 8995, tá? Mas a 5410, ela dá a carga mínima de iluminação e é com ela que a gente vai procurar trabalhar, tá bom? Outro ponto importante aí é que no 9, ainda 9.5.2.1, agora consequência ponto 1, é que em cada cômodo ou dependência deve ser provido pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor. Tá certo? Então, o que ele está dizendo aí? Que a sua casa tem 5 cômodos, você vai ter que ter pelo menos 5 pontos de iluminação, um em cada cômodo. Perfeito? Dando prosseguimento aí, fala ainda em iluminação, agora no item ponto 2, diz na determinação das cargas de iluminação como alternativa à aplicação da ABNT, né, a NBR 8995, conforme prescrito na linha A, de 4.2.1.2.2, pode ser adotado o seguinte critério, né? Então aí a gente tem uma opção para trabalhar. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Então isso é muito simples, gente. O nosso cômodo tem lá 2 por 3. Eu multiplicar 2 vezes 3, né? Então vai dar quanto? 6. São 6 metros quadrados. Então, para até 6 metros quadrados, eu tenho que ter uma carga prevista mínima de 100 VA. Tá perfeito? Agora, em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e acrescida de mais 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então é o seguinte, se o meu cômodo tenha 10 metros quadrados, eu vou ter que ter 100 VA dos 6 metros quadrados, né, mais 60 VA dos próximos 4 metros quadrados inteiros que a gente viu aí. Tá bom? Então isso aí está determinado em A e no item B, e já aqui a gente tem com isso a possibilidade de ter uma tabela progressiva com relação à potência RVA nos cômodos. Aí fica fácil de montar e de trabalhar. Então, quer dizer que até 6 metros quadrados eu tenho obrigatoriamente 100 VA em potência disponível. De 11 a 14 metros quadrados, então eu teria 160, né? Porque a gente viu que a cada 4 metros quadrados a mais, a gente tem que inserir mais 60. Então vai aí de 14 a 18, 220, de 18 a 22, 280, de 22 a 26 a gente tem 340, e de 26 a 30 metros quadrados a gente tem 400 VA, né? Lembrando, a cada 4 metros quadrados inteiros, acrescentar sempre 60 VA. Bom, gente, além disso, nós temos ainda que falar sobre tomadas, agora sobre tomadas, né? Então, com relação ao número de pontos de tomada. Então, está lá no item 9.5.2.2.1, diz o seguinte: o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se, no mínimo, os seguintes critérios. Então, o primeiro deles, em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, né? Comumente, todo banheiro, normalmente ele tem um ponto, né? A gente não vê nem necessidade de ter mais do que um ponto. B. Em cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então, gente, em cozinhas, está dizendo aqui que a gente deve prever, né, pelo menos uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, né? Ou fração de perímetro. A gente vai ver como é que faz esse cálculo do perímetro aí. Então, mas eu quero lembrar que nesses casos, né, cozinhas, copas, isso aí vai depender muito dos equipamentos que o dono da casa tem. Então, a NBR, ela dá para a gente uma referência, aí ela está falando no mínimo, né? Mas se o cara quiser mais tomadas, você vai redimensionar esses espaços aí, né? Ou ver com ele onde ele prefere ter mais pontos de tomada e fazer o projeto baseado nessas informações aí, tá ok? Aqui no próximo ponto
Ainda sobre o número de pontos de tomada, já no item C diz que em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, né, em varandas, né, em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros, né, ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. É que eu falei lá sobre o tópico anterior, que foi aqui em B, né? É o mesmo caso aqui, cozinhas, copas e áreas de serviço. Já aqui o que ele diz, porque salas, dormitórios é 5 metros, né? E cozinhas é 3 metros. Por quê? Porque tem mais cargas, tá bom? Então, por isso que, por padrão, né, a NBR ela determina isso aí. Em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Isso considerando a estética aí no projeto, né? Aí tem uma nota também interessante, ó, particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de um ponto de tomada que venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgadas adequada. Né? O que ele está dizendo aí, gente? Normalmente nas casas, você chega na casa o cara tem som na sala, né? Som, televisão, internet, home theater. Então tem aquele monte de aparelho, aí ele coloca lá aquele monte de T. Tá certo isso? A gente já falou sobre isso, não está certo. Então naquele espaço você vai ter muito mais tomadas, prevendo a quantidade de equipamentos que você tem que ligar. Para quê? Para você evitar, né, ter que colocar, espalhar aquele monte de T ali, correndo um risco de causar um incêndio aí na casa da gente aí, tá bom? Então essa é uma observação muito importante que a gente jamais deve esquecer disso, né? E aí para os demais cômodos prever ao menos uma tomada para cada cômodo, perfeito? Aqui o cálculo do perímetro, que a gente falou em perímetro, né? Aqui no item D, que seria em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. E aqui no item B, a gente também falou sobre isso, que deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então aqui a gente tem um exemplo de como calcular o perímetro. O cálculo do perímetro é simples, você vai somar todos os lados, né? O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então o perímetro é o que a gente vai fazer. Se aqui tem 3,7 metros, aqui tem 3,7 metros, né? Aqui tem 3,7 metros, aqui tem 3 metros, aqui vai ter 3 metros. Então, o cálculo do perímetro é 2 vezes 3,7, porque são dois lados, mais 2 vezes 3 metros, que são dois lados. Então, 2 vezes 3,7 vai dar 7,4, mais 2 vezes 3 metros, 6 metros. Então, a soma dos dois, que dá 13,4 metros de perímetro. Tá? Então o número de tomadas vai ser o perímetro dividido por 5. Então o número de tomadas 13,4, que é o perímetro dividido por 5. Né? Então o número de tomadas vai dar 2,68 tomadas. Né? Então nesse caso a gente arredonda sempre para mais, aí a gente arredonda para 3. Né? Essa análise de arredondar ou para mais ou para menos é um critério que vai ser definido por você ou pelo dono do estabelecimento ou da casa que você estiver desenvolvendo o trabalho. Ele normalmente é que vai dar a palavra final com respeito a essa questão. Tá bom? Então, gente, fica aí essa parte que eu acho que é bem importante, porque isso aqui a gente tem que ter conhecimento disso aqui para que a gente possa montar o projeto, né? Esses documentos eu vou procurar disponibilizar eles todos aí para vocês. E no próximo vídeo a gente vai voltar a falar ainda sobre instalação, vamos falar mais um pouco sobre o OCA e vamos falar agora sobre como iniciar o projeto, tá? Então no próximo vídeo a gente se encontra de novo aí. Aí, gente, estamos de volta então com o nosso curso, né? A nossa aula sobre projetos e instalação. E depois desse monte de informação que a gente obteve aí sobre as NBRs, né? Nós vamos tentar dar início ao projeto. Só que diante de um projeto civil com apenas cômodos, né, e com medidas e tal, a gente não tem como iniciar. Então eu já havia falado para vocês, o primeiro passo que a gente tem a fazer agora é fazer um levantamento de cargas. Então o cliente nos passou esse projeto aqui, né, e junto com esse projeto nós vamos fazer uma entrevista, né, vamos colocar assim uma entrevista com ele, né,
para a gente fazer, para ele passar para a gente o que ele tem de equipamentos, né? Lembra que a gente já falou isso em outras aulas, né? E além disso, previsão de que ele tem para adquirir, enfim, e outras informações que são necessárias. Bom, para isso eu costumo trabalhar aqui com uma planilha que eu utilizo para fazer normalmente esse tipo de levantamento de carga. Então nós temos aqui um levantamento de carga simulado, tá? Nós vamos fazer aqui algumas alterações, porque na verdade aquele projeto é um projeto que eu idealizei só para a gente fazer esse curso, né? Para ter essa aula, né? Mas vamos tentar fazer, adaptar aqui a nossa planilha com um levantamento de algumas cargas que eu tenho para essa casa. Então nós vamos imaginar aí, vamos imaginar, tentar colocar toda essa carga que está aqui e adaptar ela, né, a essa casa aqui. Então, só para a gente ter noção, te conhecer, nós temos aqui uma lavanderia, uma varanda, né, aqui nos fundos da casa. Depois tem um corredor, tem quarto de solteiro com uma suíte, outro quarto de solteiro com outra suíte, o quarto de casal mais uma suíte, um banheiro social, sala, copa, varanda e a determinação da entrada na casa aqui, tá? Então, só para complementar, a gente já sabe que se a entrada é por aqui, nós vamos receber por aqui, nesse lado aqui, nós vamos estar recebendo a rede, né? Pela CEMIG, né? E essa rede ela vai alimentar a nossa casa. Para isso a gente tem que ter um quadro de distribuição, e a gente viu lá na norma que a gente viu anteriormente lá, vamos voltar aqui para facilitar, né? A gente viu lá sobre quadro de distribuição, né? A gente já sabe que os quadros de distribuição são considerados como conjuntos de proteção e manobra e comando, aquilo que eu falei, através dele que a gente vai ter o controle de toda a carga da nossa casa, né? E outro fator importante que eu falei também, que eles devem ser instalados em local de fácil acesso e ser provisto de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Então, com relação, gente, ao local de fácil acesso, baseado nesse projeto aqui, tem alguns lugares aqui que jamais esse quadro de distribuição vai ser instalado. Por exemplo, nos banheiros, nas suítes, os banheiros dos quartos e no banheiro social, tá? Dentro dos quartos também não tem como a gente instalar esse quadro de distribuição, tá? Então, aonde poderia ser instalado aqui? Aqui atrás, na lavanderia, ou na varanda, ou aqui na frente, na copa, ou na sala, ou então na varanda, bem aqui na entrada, ou então nesse corredor aqui, tá? Bom, então o fácil acesso, de cara que a gente está vendo aqui, o melhor lugar seria o corredor, porque o corredor, tá? Ele está no meio da casa, tá? E a gente sabe que as cargas pesadas estão dentro do banheiro comumente. Então eu tenho aqui, nesse ponto aqui, eu tenho aqui a suíte do quarto de solteiro, a outra suíte do outro quarto de solteiro, né? Eu tenho aqui suíte do quarto de casal, né? E o banheiro social. Então só por aqui já ficaria fácil de eu estar passando os cabos para esses banheiros que tem a maior carga, né? Então a gente vai ter aqui, na verdade, um circuito para cada banheiro, né, de formas que vai atender o chuveiro, né, e as tomadas de uso comum, né, ou de uso especial. Bom, é claro que se a gente vai ter essas tomadas, nós vamos ter que ter um circuito para cada chuveiro separadamente, né? Então vamos ver, se nós temos 4 banheiros, nós teríamos de cara 4 circuitos para os banheiros, né, um para cada chuveiro, né, e além disso mais os circuitos da TUC ou da TUI, que são as tomadas de uso, né, comum ou uso especial, tá? Mas a gente não vai ver isso aqui não, eu só quis chamar a atenção aqui da posição do quadro de distribuição que a gente vai colocar, que vai ser exatamente aqui no corredor, tá? Nessa parede aqui, tá? Vai entrar o quadro de distribuição, que eu consigo atender a suíte do banheiro, a suíte de solteiro, a suíte do casal e o banho social, que são os lugares onde a gente tem que ter mais atenção, porque a carga é maior, tá? Mas antes disso, nós vamos voltar aqui para a nossa planilha e vamos entender o seguinte: já temos uma carga aqui, nós vamos só adaptar ela, né, para aquele projeto. Então, de cara, o que a gente tem aqui, ó? Que
a carga seria 2 chuveiros. Então a gente já sabe que não são 2 chuveiros. Por quê? Porque não são apenas 2 banheiros que a casa tem. A casa tem 4 banheiros. Tem 2 suítes solteiro, né, mais a de casal 3 e mais o banho social 4. Então eu não teria 2 chuveiros apenas, eu teria 4 chuveiros. Então nós vamos alterar essa carga aqui para 4. Né? A potência de cada chuveiro é 6.800 watts. Então para cada chuveiro eu teria 30 amperes de corrente para cada chuveiro desse aí. Então de cara a gente já saberia, né, que a gente teria que ter 4 disjuntores para atender aos 4 chuveiros, porque cada um vai ter um circuito individual para ele. Bom, sabendo que a potência de um chuveiro é 6.800, né, então para 4 chuveiros a gente vai ter 27.200 watts, né, que vão somar um total de 123 amperes e 123,63 amperes, né, de corrente nesse circuito, né? Claro que em cada um circuito vai correr 30 amperes aqui, tá? Como são 4 chuveiros, né? Aí a potência sobe para 27.200, né? Aqui nós estamos tratando, deixe-me ver aqui, essa potência, nós estamos trabalhando com a tensão de 220, tá, para o chuveiro. Então é isso que eu estava procurando aqui, eu já achei aqui, ó. Então nós vamos ter 4 chuveiros ligados em 220, né? Então eu vou ter a potência do chuveiro aqui, basta eu dividir a potência pela tensão, que eu acho a minha corrente de cada chuveiro, 30 amperes. Como vão ser lá, né, 4 chuveiros, a minha somatória vai ser, estou multiplicando esse por esse, eu vou ter 27.200 watts só de chuveiro dentro de casa, que vão somar 123 amperes só de chuveiro, e se os 4 chuveiros estiverem ligados ao mesmo tempo. Tá bom? Essas informações são importantes, que a gente está colhendo essa planilha. Então normalmente na planilha a gente contempla a descrição do equipamento, a quantidade, a potência dele em watts, tá? A tensão, para que a gente possa achar a corrente. Depois eu tenho a potência total, que vai ser nada mais nada menos a multiplicação da quantidade vezes a potência individual. Eu vou ter a potência total e vou ter a corrente total, que vai ser a potência total dividido pela minha tensão, eu vou ter minha corrente total, tá? Então aqui eu vou saber, eu vou lançar também o tipo de cabo, né, que eu vou estar utilizando para ligar esses chuveiros, né, e as fases que vão estar atendendo o chuveiro, fase 1 ou fase 2, para mim. Né? Não importa se eu estou sendo atendido pela fase A, B ou C lá da CEMIG, não. Então eu vou ter aqui fase 1, fase 2, né? Para cada chuveiro eu vou gastar 2 fases, né? E mais o terra, evidentemente. E eu vou ter um disjuntor de 40 amperes, né? Porque se a minha corrente individual em cada chuveiro é de 30,9 amperes, né? Então eu posso ter aqui um disjuntor de 35, 40 amperes, tem que vir o mais próximo a 30,9, né? E eu vou ter aqui também o número do circuito, porque eu vou ter vários circuitos que vão atender essa casa aqui, tá bom? Então, gente, eu já passei uma pequena explanação aqui do levantamento de cargas. E o que eu vou fazer? Como esse levantamento não é para sua carga, eu vou parar o vídeo, vou fazer os ajustes aqui dos equipamentos, vou ver se precisa inserir mais algum equipamento, né, com os devidos valores aqui, e depois eu volto para a gente tá elaborando um projeto baseado em cima daquela planta baixa e baseado em cima do levantamento de cargas e de equipamento e potência de todos os equipamentos do cliente. Tá bom? Então daqui a pouco a gente está de volta aí. Bom, gente, estamos de volta aí, pessoal. E então eu já peguei a planilha e já fiz um ajuste nas cargas aqui para atender aquela casa. Então, por exemplo, eu passei, que eram 2 chuveiros, eu passei para 4 aqui, a 6.800 watts cada chuveiro, vão dar 30,9 de corrente para cada chuveiro, né? Eu vou ter uma potência total, que são 4 chuveiros vezes 6.800, vai dar 27.200, com uma corrente total dos chuveiros de 123,63 amperes, né? Eles vão estar ligados numa tensão 220. O cabo que eu vou ligar esses chuveiros vão ser 6 milímetros, né? Eu tenho 4 chuveiros, eu preciso dividir os 4 chuveiros, fazer o equilíbrio entre fases, então eu vou botar 2 chuveiros em cada fase, então 2 na fase 1 e 2 na fase 2, já está aqui definido.
o disjuntor que eu vou usar para cada chuveiro, porque na verdade eu estou usando um disjuntor de 40, porque a minha corrente, né, passou de 30 amperes, né, deu 30,9, então eu vou usar o disjuntor de 40, né, e esse circuito aqui ele vai poder mudar à medida que a gente vai desenvolvendo o projeto, tá? Mas está dividido ali, são 2 circuitos para atender os 4 chuveiros, né? Então para cada circuito eu vou atender 2 chuveiros, seria basicamente isso, né? Ou então para cada chuveiro eu teria 4 circuitos, para cada chuveiro eu teria um circuito, então eu teria 4 circuitos para o chuveiro e cada um deles com uma chave de 40 amperes, beleza? E aí então eu ajustei forno, sanduicheira, liquidificador, geladeira, então eu tenho aqui todas essas informações de todo mundo aqui, de todos os produtos, né? E eu sei que no final das contas, então, a minha potência total do meu circuito dá 50.420 watts, né? Que eu tenho que dividir toda essa potência para 2 fases. Então daria 25.210 watts para cada fase, né? 25.000 para cada fase. Então, se eu for aqui no chuveiro e verificar aqui, eu estou vendo que só o chuveiro aqui já é 27.200 watts, né? Então só isso aqui já está fazendo a divisão do circuito. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar, eu separo os chuveiros, boto chuveiro, 2 chuveiros na fase 1 e os outros 2 chuveiros na fase 2. Aí eu já eliminei de cara 27.200 watts. Aí me restou aqui então os 11 né, era 50.000, tirei 27, sobrou, restou então 23.000 watts e 23.220 watts para mim dividir ainda entre as 2 fases, né? Porque é o restante da minha carga. Então, para me dividir isso aqui entre 2 fases, vai dar 11.000 watts, 11.610 aproximadamente para cada fase, né? Então, se eu pegar e somar aqui todos essas potências que estão marcando com fase 1 aqui, né, eu já vou praticamente chegar a esse valor que nós estamos precisando. Então, só para a gente acompanhar isso aqui, ó, a potência. Então, todos que são fase 1 aqui, ó, eu vou somar a potência para ver se vai chegar nesses 11.610 watts de potência. Então, eu vou pegar aqui 1.750 mais... Vamos tirar isso aqui, 1.750 mais, depois 1.200 mais, depois 500 watts mais, 140 watts mais, 1.500 watts mais, 2.000 watts mais, 1.600 watts mais, 1.800 watts mais, e 946 watts mais. Então dá 11.436, né? Eu precisava dar mais ou menos 11.610 watts para cada fase. Então está bastante equilibrado aí, né? Porque agora se eu for somar qualquer outro valor aqui para baixo, ele vai extrapolar muito, né? Apesar de que seria 11.600, eu estou com 11.400, eu tenho aqui, poderia colocar ainda mais 240 aqui. Vamos só para desencargo de consciência, mais 240, mais aí daria 11.676. Então tá ótimo, vamos passar esse aqui também para a fase 1. Então, o que ficaria ligado na fase 1 para equilíbrio? Ficaria ligado aqui o forno, a sanduicheira, o liquidificador, a geladeira, o air fryer, né, o micro-ondas, a chapinha, o secador, a máquina de lavar roupa e a lâmpada. Então a somatória de tudo isso aqui está dando 11.000. Então fase 1, vamos colocar aqui 11.676 watts. 11.676 watts, tá? E na fase 2 vai ficar um restante aqui, ó, né? Vamos somar ela também para a gente ver. Então aqui fase 2 começa aqui em 2.400 watts mais 375 watts mais 5.538,42 watts mais e 3.230
11.500,64 watts mais, aí dá 11.544. A gente tinha que ter mais ou menos 11.610, então 11.544,06, vamos colocar aqui 11.544,06 watts, né? Aqui é watts, tá? E esse aqui também é watts. Então veja bem, a minha fase 1 ficou com 11.676, né? Ficou com 11.676,4, e a fase 2 ficou com 11.544,06. Então tá bem equilibrado as fases aí, tá? Então a partir de agora nós vamos começar a mexer no nosso projeto, tá? Então a partir do próximo vídeo, da próxima aula, a gente vai começar a desenvolver o projeto propriamente dito, tá? Tudo que a gente precisava ver até agora a gente já viu, né? Nós vimos a questão das normas lá da NBR 5410, né? Então vimos tudo que fala sobre o quadro de distribuição, né? Sobre iluminação, sobre tomadas, né? Aquelas regrinhas, altura, distanciamento, quantidade de tomadas, quantidade de lâmpada, né? E agora já fizemos levantamento da carga, então o próximo passo nosso é entrar no projeto e começar a distribuir a iluminação em primeiro lugar, tá bom? Então na próxima aula a gente começa a ver isso aí. Fica aqui o meu abraço e uma boa noite para vocês.